Inovação tecnológica no urbano e rural. A habilidade da aula de hoje, EF09G12. Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. Unidade temática, mundo do trabalho. Objeto de conhecimento, cadeias industriais e a inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas. Bora que bora? Bora. E no embalo aí da agropecuária, nós vamos ver o vídeo do IBGE Explica. Censo agropecuária, o que é, sua estrutura e para que serve. E aí nós voltamos aí daqui a pouco. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje o assunto é o censo agro. Muito se fala de censo. Quando se fala de IBGE, logo se pensa em censo. Mas o que é? Censo é o nome que se dá ao tipo de pesquisa estatística em que há o levantamento de dados importantes para a compreensão da realidade de todo um determinado universo. Por exemplo, no Censo Demográfico de 2010, o IBGE visitou todos os cerca de 58 milhões de domicílios espalhados por todo o Brasil. Em 2017, será realizado o Censo Agro. Nesse caso, são visitados todos os mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Vamos definir o que é um estabelecimento agropecuário? É toda a unidade de produção ou exploração dedicada a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, seja para venda ou subsistência, independentemente de seu tamanho ou de sua localização. Isto significa que o censo agro não se restringe a áreas rurais, pois estabelecimentos com essas características também estão presentes em perímetros urbanos. É a principal e mais completa investigação estatística sobre a estrutura e a produção agropecuária do país, setor importantíssimo tanto em termos sociais quanto em econômicos. Para se ter uma ideia, o relatório Perspectivas Agrícolas 2015-2024, elaborado em conjunto pela FAO e OCDE, indica que o Brasil será, na próxima década, o maior exportador de alimentos do mundo. As perguntas do Censo Agro abrangem desde características do estabelecimento, da área e da produção, até aspectos relacionados ao próprio produtor e aos trabalhadores. São muitos dados pesquisados. Essas informações permitem avaliar a dinâmica e o nível de produção da atividade agropecuária brasileira, gerar estudos sobre a expansão das fronteiras agrícolas, compreender as transformações que resultam das inovações tecnológicas, além de enriquecer a produção de indicadores ambientais. Isto é particularmente importante no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Afinal, os resultados do Censo Agro são fundamentais e insubstituíveis para análises comparativas de indicadores agropecuários e ambientais entre os órgãos nacionais e internacionais, além de serem essenciais para avaliação de políticas públicas, estudos acadêmicos, desenvolvimento de projetos e decisões de investimentos públicos e privados. Seus resultados permitem ainda a análise de diversos recortes territoriais. O primeiro recenseamento da agricultura realizado no Brasil ocorreu em 1920 e desde então foram realizados mais 9 recenseamentos. Como na vida, o censo se adaptou ao longo do tempo. Ele se ampliou, buscando acompanhar as modificações verificadas no cenário rural, referidas às inter-relações entre sistemas produtivos, expansão agrícola, mecanização, política fundiária e produtividade. Além disso, importantes mudanças metodológicas e tecnológicas foram feitas para melhorar a qualidade dos dados e dar mais agilidade na divulgação de seus resultados. Que tal alguns dados do último censo agropecuário ocorrido em 2006? Entre o censo agropecuário de 95 e o de 2006, a área e a produção de soja passaram, respectivamente, de cerca de 9,5 milhões de hectares e 21,5 milhões de toneladas para 17,8 milhões de hectares e 46,2 milhões de toneladas. Ele revelou que os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares representavam em torno de 1% do total de estabelecimentos agropecuários no Brasil e ocupavam 43% da área total desses estabelecimentos,
enquanto aqueles com menos de 10 hectares eram cerca de 47% do total e ocupavam apenas 2,7% da área. O Censo Agro de 2017 acontece a partir de outubro e vai até fevereiro. São mais de 27 mil pessoas envolvidas nessa mega operação. Se todos os envolvidos formassem uma cidade, ela teria uma população maior do que a de 4.286 dos 5.570 municípios existentes no Brasil. E se você é um produtor agropecuário, não deixe de receber bem o recenseador e responder corretamente as perguntas. Isso nos ajudará a retratar fielmente esse setor tão importante no nosso país. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bom, a gente viu, né, como o Brasil tem, né, além de ter uma dependência aí na agropecuária, também tem, né, grandes investimentos aí em tecnologia, né, o que faz ser um dos principais países, né, exportadores aí, tanto da agricultura como também da pecuária, né? E a gente vai ver isso no decorrer das aulas, através de gráficos aí e mapas que vão referenciar sobre esse assunto, né? Também falando aí sobre desemprego. Nós vamos começar a falar sobre o censo agropecuário. Então acompanhe aí na tela. Tem o objetivo de obter informações sobre a organização e a estrutura dos setores agropecuário, florestal e aquícola do país. São exemplos de dados estruturais típicos, as características do estabelecimento e do produtor, pessoal ocupado, utilização das terras, efetivo da pecuária, produção vegetal e animal, entre outros. Então vejam a importância que nós temos aí na agropecuária, que nós temos até um censo, até tem aí, quando o professor for ver lá no repositório e tal, tem lá na fonte, né, um link que eu peguei que mostra todos os dados aí. Alguns nós vamos mostrar aqui, né, mas não chega nem a 10% dos dados que tem nesse censo agropecuário, que fala de diversos assuntos aí, envolvendo aí a questão da agricultura e da pecuária. Vamos lá para a próxima tela, que aí eu vou mostrar aí o balanço comercial do agronegócio brasileiro. Então, a organização e o intenso processo de modernização das cadeias produtivas do agronegócio fizeram com que os elos anteriores e posteriores às atividades agrícolas, como os de produção de insumos, processamento e distribuição, apresentassem importância cada vez maior no Produto Interno Bruto, o PIB. Em 2016, o agronegócio como um todo gerou 23% do PIB e 46% do valor das exportações. E a gente vê aí no gráfico, né, a evolução da exportação, né, e vejam que há mais exportações, ou seja, o Brasil tem mais venda no agronegócio do que propriamente compra, né, de produtos aí da agropecuária. Isso aí é importante retratar, né, porque a gente gera aí uma balança comercial positiva, falando aí sobre, né, esse setor aí que é tão importante para nós, né, que a gente viu que no PIB, né, quase um quarto aí do Produto Interno Bruto do país tem a base aí agropecuária. Isso é importante retratar, sendo que 46% do valor de toda a exportação do Brasil está vinculado também à agropecuária. E sempre falando, né, a agropecuária aí do Brasil, né, é uma das mais modernas aí do planeta, aí, tendo aí primeira colocação em vários segmentos aí da agropecuária. Vamos lá ver aí a tecnologia na agricultura, já que falamos aí em modernização. Então, plantio direto, zoneamento de riscos climáticos, manejo de pragas, manejo de plantas daninhas, mecanização, sucessão de até 3 cultivos anuais na mesma área e integração da lavoura da soja com pecuária e floresta são outras abordagens e tecnologias de grande impacto. São resultados diretamente relacionados com investimento em pesquisa, extensão rural, políticas públicas e empreendedorismo. Quando se considera a agricultura como um todo, a tecnologia explica, em grande parte, a evolução da produtividade. No período entre 1975 e 2015, os avanços tecnológicos foram responsáveis por 59% do crescimento do valor bruto da produção agrícola, enquanto o trabalho respondeu por 25% e a terra
por 16%. A gente observa que a produção ela aumentou mais do que o próprio uso da terra e também na geração de emprego, porque quando você fala em tecnologia, né, lembrando que a tecnologia na agropecuária no Brasil foi bem tardia, né, quando a gente estuda aí países desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que já na década de 1950 já utilizava aí mecanização agrícola, aqui ela foi crescer aí a partir da década e meados ainda da década de 1970, né, e logicamente tomando encorpamento a partir da década de 1990. Né? Então vejo o quanto se evoluiu nesse processo aí de mecanização e principalmente na questão de tecnologia. Né? E a Embrapa está aí, né, puxando essa corda aí para a evolução aí da agropecuária no nosso país, tá certo? Aí eu trouxe aí uma resposta da agroindústria do Embrapa, né, do Embrapa aí mostrando aí, né, o que é uma agroindústria aí para a gente ter um conhecimento melhor. Processa produtos agrícolas e matérias-primas, promovendo uma integração mais ampla do meio rural com a economia de mercado. E detém aproximadamente 5,9% do produto interno bruto brasileiro. Contribui oferecendo soluções tecnológicas inovadoras, biofortificação de alimentos, um processo usado para aumentar o conteúdo nutricional de micronutrientes, como vitaminas e minerais específicos, técnicas convencionais de melhoramento de plantas ou por meio da biotecnologia. Então vejam que, né, emprega bastante a questão aí da tecnologia nesse processo agroindustrial de hoje que nós temos aqui no Brasil. Bom, agora nós vamos falar de outra parte aí que tem a ver com a relação aí com a habilidade, que é o desemprego, né? Que está pegando forte aí, principalmente essa questão aí da pandemia. Então, o desemprego de forma simplificada se refere às pessoas com idade para trabalhar que não estão trabalhando, ou seja, acima de 14 anos, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir emprego. Então, alguns exemplos aí. Um universitário que dedica seu tempo somente aos estudos, uma dona de casa que não trabalha fora, uma empreendedora que possui seu próprio negócio. Então, nós temos aí alguns, né, que não podem ser considerados desempregados porque têm atributos diferenciados, né, nessa relação de emprego, tá certo? E aí eu trouxe um gráfico mostrando aí a população brasileira de acordo com as divisões do mercado aí, dados do primeiro trimestre, né? Mas se vocês forem lá no IBGE, vocês já vão ter os dados do segundo trimestre de 2021. Então vamos lá? Então acompanha aí, ó. Nós temos lá de ocupados que está na cor azul, mais de 85 milhões de pessoas. O que estão desocupados em vermelho são mais de 14 milhões de pessoas. Né? Fora da força de trabalho, olha só, mais de 76 milhões de pessoas. E abaixo da idade de trabalhar, um pouco mais aí de 35 milhões de pessoas. Né? A taxa de desemprego nessa época, né, do primeiro trimestre de 2021, foi de 14,1%. E tem um dado aqui um pouco grave, Jô. Desalentados, já ouviu falar? Desalentados? Desalentados? Por que desalentados? As pessoas que desistiram de procurar emprego, por várias razões. Conheço. 5,6 milhões de pessoas aí estão desalentadas. Isso aí é um número meio que assustador, né? Alto. Né? Vamos lá para desemprego aqui, vamos continuar aí, ó. De acordo com a metodologia usada pelo IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, o estudante e a dona de casa são pessoas que estão fora da força de trabalho. Já a empreendedora é considerada ocupada, tá? E aí nós temos lá a questão do desemprego conjuntural, né? Que é aquele causado ali por questões de crise econômica. Por isso que fala desemprego conjuntural. Então dá uma crise econômica, se manda as pessoas embora, volta-se, né? Vai voltando a economia, vai voltar a geração de emprego. O problema é o estrutural. O desemprego estrutural já é diferente, é aquele que o emprego não aparece mais, ou porque a mão de obra foi substituída, né, pela mecanização, como acaso acontece aí nas áreas rurais, ou na própria indústria, né, que transforma aí em robótica. Então a mecanização em vários setores faz com que a mão de obra, né, acabe desaparecendo em algumas funções. Né, e, logicamente, né, essa mão de obra ela tem que se especializar em outras áreas que ainda
oferece aí emprego na mão de obra, que aí é a mão de obra humana, né? Então o desemprego conjuntural é por problemas econômicos, o desemprego estrutural é por questões aí, né, de habilidades, né? E o desemprego aí que esse emprego se escasseou ou praticamente aí se não existe mais, tá certo? Como tem várias, né? Várias atividades aí que não existem mais no nosso dia a dia. Tá bom, então, um abraço a todos aí, obrigado aí pela participação. Forte abraço e coração em homenagem ao menino patinete.